Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, trazendo aqui mais um tema para nossa meditação. Esse tema de hoje ele foi pedido, né? Um pedido de um irmão, e eu vou estar falando aqui sobre, na verdade, esse tema ele se trata, ele fala muitos temas em um só. O irmão entrou em contato comigo e me pediu: pastor, por que o senhor não fala sobre... Eu gostaria que você falasse sobre essas coisas aí que as igrejas estão adotando, esses movimentos chamados cai-cai, sapateado de fogo, essas coisas, dança no espírito. Então nós estaremos abordando esses temas aqui. Nos próximos vídeos estaremos falando de cada um desses itens. Aqui nesse estudo nós vamos falar sobre a dança, né? E a gente vendo assim, analisando as igrejas conservadoras, a gente vê que antes da década de 90 existia uma certa, como é que eu posso dizer para vocês, uma certa tradição na forma litúrgica das igrejas cultuar a Deus, né? E a partir da década de 90, as igrejas conservadoras, elas começaram a incorporar nos seus cultos alguns atributos que foi importado de outros países para o nosso Brasil e consequentemente introduzido dentro das igrejas. E a igreja, como eu já falei, incorporou esses movimentos, e aí passaram a defender tais movimentos e atribuírem ao Espírito Santo de Deus. Dentre eles, como eu já falei, tá a dança, cai-cai, e hoje nós iremos falar sobre a dança. Quem defende a questão de que a dança ela é um atributo do Espírito Santo de Deus, que as pessoas que eles dançam cheio do Espírito Santo de Deus, os textos que eles se apegam para defender isso, essa tese, um dos textos é aquela história que nós conhecemos, conhecida por todos nós, na travessia do Mar Vermelho, quando Miriam, quando chegou do outro lado, pegou um tamborim e começou a tocar e cantar juntamente com as donzelas, as mulheres, de uma forma de agradecimento a Deus, cada um tem uma forma, de expressar a sua alegria, e a forma que ela encontrou ali para expressar aquela alegria foi dançando e tocando tamborins, o que era uma coisa muito normal na nação de Israel. A dança, ela era mais que uma cultura do que uma ordem, um mandamento, ela é mais que uma cultura. E nós vamos ler aqui essa história que eu estou falando para vocês. Ela se encontra em Êxodo, no capítulo 15, se eu não me engano, no capítulo 15, que fala, e nós estaremos analisando aqui à luz da Bíblia, o que aconteceu de fato ali, que fez Miriam dançar e cantar, tá certo, meus queridos? Nós estamos aqui em Êxodo, no capítulo 15, a partir do versículo 20, vai dizer assim, o contexto diz: a dança de Miriam e das mulheres. Versículo 20 diz: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro.
Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Muito bem. Então, veja só, o povo de Israel estava numa situação ali encurralado. Na frente estava o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó, com sede de sangue, e eles achavam ali que tinha acabado, que a história deles, que tinha chegado o fim deles. E aí Deus faz aquele milagre de abrir o Mar Vermelho, e eles passaram, e eles ficaram maravilhados com aquela situação, ver o poder de Deus, contemplar o poder, imagine você contemplar o poder de Deus, não ouvir falar, mas você presenciar, você ser parte disso. E quando chegou do outro lado, Miriam ficou tão feliz, não só por ter passado, mas também por ter ter visto e presenciado ali aquele grande milagre. E naturalmente, é importante que se frise isso, ela pegou o tamborim e começou a tocar e cantar. O ponto X aqui nessa questão é que fica difícil para aqueles que colocam a dança como um ministério, fica difícil deles provarem isso por 2 situações. Primeiro, porque não está na Bíblia a dança como um ministério. E segundo, que eles poderiam dizer que, mas ela dançou cheia do Espírito. Aqui não diz. Aqui não diz que ela estava cheia do Espírito, dançando, não diz que o Espírito a induziu a dançar. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus saiu da água, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Então, é essa afirmação, essa mesma afirmação que deveria estar aqui. Uma vez que Miriam estava possuída pelo Espírito Santo de Deus, estava cheia do Espírito Santo de Deus, faltou essa mesma narrativa a qual foi direcionada a Jesus, quando diz lá, e foi pelo Espírito conduzido ao deserto. Aqui não tem isso, não tem dizendo que, não hora nenhuma fala no Espírito, que o Espírito Santo estava ali na vida dela, que conduziu ela a fazer aquilo, que ela foi induzida pelo Espírito a dançar. Então, eu já até falei aqui, que simplesmente a dança, ela fazia parte da cultura daquele povo. Entendeu? Não era uma obrigação, não era uma situação de uma regra litúrgica do culto, não. Toda vez que eles se alegravam, eles externavam essa alegria através da adoração, através da humilhação diante de Deus. Logo, fica difícil, como eu já falei, recorrer a esse texto para provar um possível ministério de dança ou uma possível ação do Espírito Santo, e também dizer que Miriam dançou aqui porque a dança é um dos frutos do Espírito. No Espírito Santo de Deus aqui não entra, só diz aqui que ela pegou o tamborim e dançou ao Senhor. Alegre, ela começou a cantar ao Senhor e dançar, tá certo? Aí você pergunta, pastor, então dançar é pecado ou não é pecado? Dançar, dependendo da situação, dependendo da forma que você faz isso, não é configurado como um pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado. Inclusive, em momento algum, Deus proíbe a nação de Israel de dançar. Mas o problema aí é você achar que isso é uma coisa que tem que acontecer na adoração, você querer colocar isso como fruto do Espírito Santo. Aí há um erro, porque você está atribuindo ao Espírito Santo de Deus aquilo que não é proveniente dele. A dança, ela é uma situação natural do ser humano, tá certo? Não precisa ser impelido
pelo Espírito Santo para ele dançar, não. Até uma música que a pessoa ouve, qualquer música mundana, né? música evangélica, ele, por exemplo, a criança, você vê como a dança é uma coisa tão natural que a criança, ela ouve uma música ali, ela começa a naturalmente desenvolver ali uma dança, meio que desmantelada, porque ela não sabe ainda, né? Mas ela está dançando. Eu pergunto, ela está num culto? Ela está cheia do Espírito Santo de Deus? Não, é apenas a carne indo naquele embalo daquela música, tá certo? Inclusive, as músicas, as danças que eles dançam hoje na igreja é embalado com sons, né? Assim, meio que, como é que eu posso dizer? Aqueles bate-cundas, aquelas coisas, justamente para forte, né? Para induzir as pessoas àquele ato da dança, tá certo? Então, a dança é pecado, ela se torna pecado quando você atribui ao Espírito Santo. Mas se você disser que a dança é uma coisa natural, dependendo da dança, não, você não pode, não é pecado. Outra coisa, nós não estamos obrigados a nos submeter aos costumes de nação nenhuma, principalmente da nação de Israel. A nação de Israel tinha muitos costumes. Essa explicação aqui, ela explica, ao mesmo tempo que ela explica o que aconteceu com Davi. Davi, toda vez que alguém dançou, é porque alguma coisa aconteceu e eles começaram a dançar, porque isso era natural naquele povo. Não é obrigado. O problema é que as pessoas acham que a igreja hoje tem que dançar, porque Miriam dançou, isso tem que ser introduzido dentro da igreja como um sistema de ministério. Aí já se constitui em um erro, porque estão indo além do que está escrito. Não está escrito que a dança, ela é realmente um ministério, tá certo, meus queridos irmãos? Em muitos lugares você vai falar de dança aqui, de dança, e a dança, eles podem até ainda recorrer à dança, né, no sentido de dizer, a gente dança porque está na Bíblia, mesmo que não exista um ministério. Mas aí, meu irmão, eles inventaram ainda outras coisas, como o caicai, que eu ainda vou falar sobre isso, sapateado, isso aí, nem a Bíblia não faz nem alusão a essas coisas, o cair no espírito, entendeu? Entenderam? Então veja bem, aqui não está dizendo que Miriam dançou. Se você ler um outro texto que fala sobre a dança, você vai ver no capítulo 18, versículo 6, diz, 1 Samuel, vai dizer assim: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Aqui, quando Davi chegou, né, da peleja, aquelas mulheres ficaram tão felizes que mais uma vez elas naturalmente dançaram e com tamborins ali tocando. Isso era uma coisa natural para a nação de Israel, não é, entendeu, uma regra, é uma cultura, não tem conotação de regra e nem de regra litúrgica, entenderam, meus queridos? Ela dançou, e aqui também não fala que o Espírito Santo estava ali, que aqui não menciona o Espírito Santo, como que ele induzindo elas àquela. Então, logo, fica provado. Também tem a questão de Davi que eu já falei, que ele trouxe a arca para a sua terra, e aí ele também dançou. Aí o povo pega isso e diz: Davi dançou porque estava cheio de espírito e tem que dançar. A Bíblia não diz que Davi dançou cheio de espírito, diz simplesmente que ele dançou. Simplesmente que ele dançou. Mas a Bíblia diz lá em Salmo que é para apresentar o Senhor com dança, mas ele estava falando ali para uma nação que era comum para eles dançar, que era uma das manifestações deles. Então, isso tem muitas coisas que as pessoas pegam, que Deus estava falando isoladamente para uma nação, e eles trazem para eles, para querer defender os seus costumes, né? Agora, interessante que se nós estamos realmente preocupados
com o que está escrito e querendo seguir o que está escrito, você quer realmente, você dança porque Miriam dançou, você é obrigado a dançar porque Davi dançou, então você tem que dançar? E por que você não guarda o sábado? Porque o sábado está lá escrito também, patenteado, e não tem interpretação para o sábado não. A Bíblia é o que está escrito lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você quer guardar o sábado, mas você quer dançar. Então, há uma certa seletividade naquilo que eles querem. Na hora de dizer assim, é para guardar a lei, aí eles são seletivos. Não, a lei já passou e tal. Mas quando é uma coisa que eles usam como cunho para se sustentar, para sustentar suas teses, aí para eles não importa se é novo ou se é velho testamento. Mas Miriam dançou, Miriam também guardou o sábado. Davi dançou, Davi também guardou o sábado. Por que você não guarda? Não é para ir pelo que está escrito? Então você está sendo seletivo. E o sábado, ele, como eu já falei, ele foi dado uma ordem para se fazer, para se obedecer, tá certo, meus queridos? E é isso, meus irmãos. Você não vai achar sustentação. Já no Novo Testamento, se a dança era um costume dos antigos, já no Novo Testamento não se fala muito sobre essa questão de dança. Inclusive, se a dança, como alguns acreditam, se ela é um ministério, se ela é uma ordenança de Deus, se ela tem que haver no culto, então os apóstolos cometeram um erro muito grave, porque eles não nos ensinaram a fazer tal coisa, eles não botaram lá. Paulo, por exemplo, ele escreveu sobre culto, ele escreveu sobre como tem que ser o nosso culto, como tem que ser o culto. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 em diante, ele está lá justamente falando da liturgia do culto, como é que é o verdadeiro culto, entendeu? Olha, que fareis, a partir do versículo 26, 1 Coríntios capítulo 14, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, veja que ele está falando aqui do culto, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Pronto, aqui Paulo falou o que tem que haver num culto, o que tem que haver quando o povo de Deus se reúne, quando a igreja de Deus está ali cultuando a Deus. Ele disse que tem que haver, cada um de vós tem salmo, tem que trazer salmo, tem que trazer doutrina, tem que salmo, a música, a doutrina, a palavra, tem que trazer a revelação, tem que trazer língua, tem que trazer interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Paulo cometeu um erro gravíssimo, porque ele não citou aqui a dança. Entenderam, meus queridos? Esses pastores que hoje são famosos aí, eu não diria que eles ficaram tão famosos, não foi nem por causa da pregação que eles pregavam, mas por causa justamente desses movimentos que eles defendem, então, e eles praticam. Então isso caiu na graça do povo e eles subiram no conceito de muita gente, a Bíblia chama de indoutos e inconstantes, que não buscam o conhecimento genuíno da palavra e vão atrás, porque o camarada tem teologia, porque o camarada veste um terno alinhado, porque ele conversa bonito. Então as pessoas se apegam a essas coisas, eles não são como os bereanos, o discípulo estava ali pregando, mas eles não ficaram só na conversa de discípulo, eles iam examinar as escrituras, para ver se o que estava escrito condizia com o que os apóstolos pregavam, diferentemente de hoje. Mas ele continua dizendo aqui, diz assim, no versículo 32 e 33 tem uma coisa muito bacana, ainda do versículo do capítulo 14, vai dizer assim, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja bem, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui não está se falando ao Espírito Santo,
Não. Está se falando do espírito, ou seja, da mente, do autocontrole, entendeu? Do policiamento do profeta, daquele que está sendo usado por Deus. Ele está dizendo aqui o texto que ele tem controle sobre si, sobre o seu próprio espírito. Isso quer dizer o quê? Isso joga por terra aquela coisa que esses movimentos, esse povo dizem, né, para defender isso aí. Eles dizem, mas o Espírito Santo de Deus é queimando, o Espírito Santo de Deus, quando ele baixa, ninguém vê mais nada e tal. Conversa. O texto está dizendo aqui que quando o Espírito Santo de Deus ele está numa pessoa, essa pessoa ele tem o poder de se controlar, ele tem o poder sobre o seu espírito, não é sobre o Espírito Santo de Deus, é sobre o seu espírito. Ou seja, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu estou consciente, entendeu? Eu estou consciente daquilo que está pela palavra de Deus, eu estou agindo ali pelo Espírito Santo de Deus e cultuando a Deus, mas com inteligência. E isso se comprova, meus queridos, no capítulo 12 de Romanos, que diz, Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo, viu como a gente tem domínio sobre o nosso corpo? O próprio Paulo, que foi o que escreveu isso aqui também, ele defendia isso aqui, ele acreditava nisso piamente, ele escreveu várias vezes sobre isso, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo exatamente o que está aqui, que o espírito do profeta se sujeita ao profeta, ou seja, não tem esse negócio de o Espírito Santo de Deus lhe encher e você ficar caindo no chão, rindo, porque tem também um tal de uma unção do riso, né, que as pessoas começam a rir e caem no chão rindo, umas coisas assim, diabólicas mesmo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, não foge. Então essas pessoas, elas ficam, diferente do que Paulo diz, eles ficam sem controle, eles não têm controle próprio. Como assim pode estar cheio do Espírito Santo de Deus? Se Paulo também disse lá em Gálatas que, falando dos frutos do Espírito, mansidão, autocontrole, autocontrole, domínio próprio, tal, entendeu, meus queridos? Temperança. Então, isso que tem acontecido dentro das igrejas, esses movimentos, fogem daquilo que Paulo tem ensinado. Então, Paulo mostra aqui, falando, nos aconselhando como deve ser o nosso culto, que aquilo que ele, que nós não estamos sujeitos nem obrigados a dançar como o povo fazia, porque o povo dançava, a gente é obrigado a incorporar isso aos nossos cultos. Não. E ele vai dizer no 33, por que a gente tem que cultuar a Deus decentemente e nos controlar diante da manifestação do Espírito Santo de Deus? Ele vai dizer no versículo 23, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todas as igrejas que são santas, ela tem que ter domínio próprio, ela tem que ter serenidade, autocontrole. O problema é que o povo começa aí nesses países, esses movimentos, aí o povo, os líderes daqui do nosso Brasil, e enche os olhos, então a gente tem que botar dentro da igreja, mesmo que não esteja escrito, aí pega e incorpora dentro da igreja, ainda coloca isso como uma regra, que aí eu vejo muito esses pregadores aí, como Marcos Feliciano, dizendo, aquele que não faz isso, aquele que não fala em língua, está com defeito de fabricação. Mas pelo que Paulo está dizendo aqui, não é assim não. Aquele que não rodopeia, aquele que não planta bananeira, aquele que não cai, está com defeito de fabricação. Mas pelo que eu estou vendo aqui, quem está com defeito de fabricação é aqueles que fazem essas coisas porque estão fugindo do que diz a Bíblia. Eles sim estão com defeito de fabricação. Inclusive, no versículo 40, do mesmo capítulo 14, Paulo vai fechar dizendo assim, escute isso aqui, irmão. Diz assim, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Aqui esse texto aqui é interessante, que não tem nem como um camarada dizer assim, a pessoa diz assim, mas isso aí é uma coisa fora do contexto. Paulo separou um capítulo todinho, não tem nada de fora do contexto aqui, só para bater nesse assunto. O contexto aqui em cima do capítulo 14
ordem, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Aí aqui ele vai falar sobre a língua também, que esse povo aí tem uma compreensão errada, de que todo mundo tem que falar em língua, todo mundo tem que falar em língua simultaneamente, aquele que não fala em língua está com defeito de fabricação, e Paulo vai explicar aqui que tem que ter ordem no culto, que não é assim. Aí no versículo 26, o contexto diz, que é o que eu queria ler para vocês, a necessidade de ordem no culto. Então, meus irmãos, está acontecendo aí muitas coisas sinistras. Cai. Vamos falar sobre o cai no próximo vídeo. Entendeu? Mas aqui, eu estou só mostrando para vocês, atendendo ao pedido do nosso irmão, que tem muita coisa aí que está acontecendo que não tem cunho bíblico. Não existe ministério. Não existe ministério de música. Não existe ministério. Tem muitos ministérios aí que o povo está pior do que o ministério aqui os ministérios aqui do governo federal, né? Quando tinha meio mundo de ministério que o povo inventava aí, não tinha assim muita serventia, entendeu? Assim também o povo está inventando meio mundo de ministério dentro da igreja. Agora, né, foi sanado aí meio mundo de ministério que não tinha importância. Estou só fazendo uma comparação aqui, não estou entrando em política não, tá certo? Mas a questão é que assim também existe muita gente inventando ministérios e mais ministério de não sei de quê, ministério de dança, ministério de sapateado, nenhuma dessas coisas aí existe, né? Está na Bíblia, tá certo, meus queridos irmãos? Espero que você tenha entendido. Quem dança está em pecado? Aí eu digo para vocês, eu vejo dois problemas na dança. Eu vejo, mesmo que não seja pecado, quando você encara a dança como uma coisa natural, uma coisa do ser humano, mas quando você atribui ao Espírito Santo de Deus, aí tem uma coisa gravíssima. Você está atribuindo ao Espírito Santo de Deus aquilo que os antigos não atribuíram, os apóstolos não atribuíram, Cristo não atribuiu. Está errado então. Da mesma forma, aliás, a outra situação que eu acho perigosa é porque aí eles colocam isso agora como regra dentro da igreja, porque tem que dançar, porque há um ministério de dança, aí é complicado, meus irmãos. Todavia, para nós importa seguir as recomendações da Bíblia, não o que o modismo, não o que aqueles que querem se assemelhar ao mundo, aqueles que viviam no mundo e estão dentro da igreja, mas não querem largar os costumes do mundo e trazem o mundo para dentro da igreja, né, para se adequar a eles. Não importa o que eles acham, o que eles pensam, o que importa é o que está escrito aqui. Quando o povo de Israel ia atravessando, chegando na terra prometida, uma coisa que Deus disse para ele, está lá em Levítico: quando entrares na terra que eu vos darei por herança, não é para vocês cometer os mesmos pecados que as nações que eu lancei diante de vós cometiam. Entendeu? Não é para vocês seguir o exemplo deles, não. É para vocês seguir aquilo que eu estou mandando, aquilo que é a minha vontade. E assim também isso cabe para nós hoje. Quando nós saímos do mundo, que a gente vai servir a Deus, a gente tem que ter uma mudança de postura, tá certo? Uma mudança de postura. Aí tem gente que pega a música do mundo, como ele ainda tem saudade do mundo, ele pega aquela música e transforma a letra em hino, mas porque ele fica feio para ele, né, declarar que gosta daquelas músicas ainda, que tem paixão pelas músicas, pega essas músicas e transforma em hino, que é para ficar ali lembrando da vida, das coisas do mundo. Então tem muita gente que está dentro da igreja, ainda se lembra das baladas, se lembra do tempo que eles passavam a noite no forró, nas festas, no arrastapé, no baião, entendeu? E aí trazem, entendeu? Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja, ela não existe para se adequar ao mundo. O mundo tem que se adequar à igreja. Um exemplo que eu sempre gosto de dar: o navio, ele não foi feito, o mar não foi feito por causa do navio. O navio foi feito para andar no mar. A igreja não existe para se submeter ao mundo, entendeu? A igreja existe, foi estabelecida para o mundo se submeter a ela. E aí, irmãos, para nós terminarmos aqui, começa assim, numa dancinha, né? Começa numa dancinha, daqui a pouco vem
um carnaval de Cristo. Eu vi pastor levando blocos evangélicos para o carnaval, com a desculpa de que o povo de Deus tem que ser um povo feliz. Meu Deus do céu, meu Pai eterno, meu Deus. Carnaval de Cristo é porque vai ganhar as almas, vai se perder. Muitos desses que estão nesse negócio aí vão para lá e não voltam mais. É isso. Muitos que foram criados na igreja nunca experimentaram as cores do mundo, e você leva lá com esse negócio aí e ele sente o gostinho das cores do mundo e vai e não volta mais. Entenderam, meus queridos? Aí, depois que inventaram essas coisas de dança, de ministério de dança, aí já inventaram o tal do Carnaval de Cristo, do São João de Cristo, de uma balada de Cristo. E aí, meu irmão, o diabo só quer uma brechinha para ele encher a igreja de coisa ruim. Então é isso. Agora, terminando aqui esse estudo e deixando bem claro, não existe ministério de música. Deus fala de dança, né? Deus fala de dança na Bíblia, mas porque no Velho Testamento falando para o seu povo, porque aquilo ali era uma cultura dele. Se você acha que você tem que se agarrar à cultura dos judeus, então você tem que passar a usar barba, né? Porque era uma cultura dos judeus, certo? Você tem que fazer muitas coisas ali que os judeus faziam. É como Paulo diz: se vocês se sujeitarem a um rudimento da lei, então vocês estão sujeitos a toda a lei. Tá certo, meus queridos? Espero que você tenha gostado, que Deus em Cristo nos abençoe, que essa palavra seja plantada no meu e no seu coração. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade.